Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Enquanto as pessoas aqui no Brasil estão nas ruas para pular carnaval, na Venezuela as pessoas também foram às ruas a convite, na verdade, sob o comando de Juan Guaidó, o presidente interino da Venezuela. Este es el nuevo contacto informativo desde la calle 72 de la ciudad de Maracaibo. Así transcurre la marcha convocada por el presidente interino Juan Guaidó. Após o Juan Guaidó fazer várias visitas a países da América do Sul, o presidente interino, líder da Assembleia Nacional, decidiu retornar à Venezuela. Assim ele anunciou nas suas redes sociais e já vinha falando já há alguns dias, desde quando esteve aqui no Brasil, que ele retornaria para a Venezuela, mesmo com a recomendação contrária por parte do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Circula ameaças aí das milícias de Nicolás Maduro contra a vida de Juan Guaidó e o próprio governo, a própria força institucional da Suprema Corte já havia determinado a sua prisão caso ele saísse do país. Então, além das ameaças de morte, ele também tem as ameaças de prisão. E o povo atendeu a sua solicitação, foi todo mundo para a rua, há uma grande mobilização nesse 4 de março. E vale lembrar aqui que logo após aquela tentativa frustrada de ingressar com ajuda humanitária na Venezuela, no dia 23, eu falei nesse canal que o Maduro tinha vencido aquela batalha. E o que temos hoje, no dia 24, é a segunda batalha aí nessa guerra pela liberdade na Venezuela. Porque é uma batalha muito importante. Primeiro, o valor simbólico aí da entrada de Juan Guaidó e o Nicolás Maduro, que bancou a sua operação no dia 23, não deixou a ajuda humanitária entrar, ele ainda foi dançar salsa, queimou os caminhões, ele bancou aquilo no dia 23, né? Ele terá agora que bancar novamente e prender Juan Guaidó. Se ele não fizer isso, ele perde essa batalha. Então, essa segunda batalha simbólica que nós temos aí nessa luta na Venezuela é simplesmente a liberdade de Juan Guaidó, caso ele ingresse na Venezuela. Pois a corte chavista ali, que é entendida como a legítima pelos socialistas, ela tem uma ordem legal na cabeça deles, legal na ditadura ali, para prender o Juan Guaidó. Se ele não prende Juan Guaidó, principalmente após as ameaças dos Estados Unidos e do resto da comunidade internacional, todos falaram, se alguma coisa acontecer a Juan Guaidó, o caldo vai entornar. Não dizem exatamente o que vão fazer, mas fica aquela ameaça nem velada, fica uma ameaça explícita ali, caso ele tente colocar a mão no Juan Guaidó. Se ele não prende o Guaidó, o que ele está fazendo? Abaixando a cabeça para as pessoas que ele diz, para os Estados Unidos, que ele acusa de tentar invadir a Venezuela a todo custo. E isso representaria uma queda no moral do regime muito importante. E eu acho que até mesmo por isso que Juan Guaidó insistiu nessa volta, mesmo com todo o risco. Porque se ele voltar, se ele continuar comandando manifestações como a de hoje, e também já outra para amanhã, simplesmente a moral do Maduro vai lá embaixo. Agora, o engraçado é que eu estava assistindo hoje pela manhã, hoje na segunda-feira, o noticiário local lá da Venezuela, e vendo várias entrevistas dessas pessoas que estão nas manifestações, e me chamou muito a atenção de uma senhora que pede para os Estados Unidos entrarem logo na Venezuela. Aí eu fico pensando, como é que fica a cabeça daquelas pessoas que dizem que os Estados Unidos só está fazendo essa movimentação por conta do petróleo? Eu acho que vale a pena aqui nesse canal destruir alguns mitos como esse do caso do petróleo. Não faz o menor sentido, a não ser na cabeça de quem quer defender Nicolás Maduro, o que os Estados Unidos esteja fazendo isso só por conta do petróleo. E eu posso usar o exemplo aqui, é sempre bom a gente usar dados, números, se ater aos fatos e não a ilações.
Eu posso usar como exemplo a própria operação da guerra do Iraque em 2003. Até hoje, as pessoas, a lenda urbana que circula é que os Estados Unidos invadiram o Iraque por conta do petróleo. Então vale a pena olhar os números para ver se realmente faz sentido essa grande operação militar só por conta do petróleo iraquiano naquela época. Só para lembrar aqui para vocês que os Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo do mundo e já era um dos maiores na época da operação do Iraque. E o Iraque naquela época era o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Porém, você pode me dizer, mas os Estados Unidos é o maior aí em produção de petróleo. Inclusive, os números do estado do Texas em 2010 já superavam toda a produção brasileira. Então, nos Estados Unidos, só o estado do Texas já produzia mais do que o Brasil inteiro em petróleo. Então, só para ver essa lógica aí, se realmente os Estados Unidos estariam interessados em petróleo, em fazer guerra por causa do petróleo. Agora você pode me dizer o seguinte, mas os Estados Unidos também é o maior consumidor de petróleo do mundo, é verdade. Ele intercala aí com a China, eles ficam revezando a liderança mundial no consumo de petróleo. Então, apesar dele produzir muito, a gente poderia até usar a lógica de que, mas ele precisa de mais petróleo e por isso ele invadiu o Iraque. O Iraque, na época da invasão, durante todo o período da operação militar, ele representou apenas 4% do petróleo consumido pelos Estados Unidos. Se você quiser, com boa vontade, juntar todos os estados do Oriente Médio, e bota Arábia Saudita, Kuwait, todos eles juntarem, vai dar apenas 22% do consumo dos Estados Unidos. Então, você acha que faria sentido invadir o Iraque para pegar 4% do consumo do petróleo? E se você ainda acredita que isso fosse possível, vamos olhar o custo da operação que envolveu a guerra do Iraque. Eu coloquei aí na tela para vocês o custo da guerra por barril. A linha preta é o custo da guerra e a linha vermelha é o custo do barril do petróleo durante o período. Percebam que se isso fosse um investimento para conseguir petróleo barato, isso seria o pior investimento da história. A guerra custou muito mais do que foi comprado, do que foi consumido em petróleo pelos Estados Unidos. Esse argumento não se sustenta. Os Estados Unidos chegou a gastar 10,5 vezes a mais por barril com o custo da guerra do que pelo próprio barril do petróleo. Faria muito mais sentido os Estados Unidos investir em qualquer outro membro da OPEP para o consumo de petróleo do que fazer essa operação militar, gastar 10 vezes mais do que o valor do barril que ele comprava no Iraque. Então não caiam em qualquer conversinha fiada da esquerda para justificar as ditaduras pelo mundo afora. A operação do Iraque foi um fracasso, foi um erro por outros motivos e não por essa lenda urbana do petróleo em si. E o mesmo erro, a mesma narrativa é tentada colocar agora em cima da Venezuela, quando a Venezuela só representa aí 8% do consumo de petróleo dos Estados Unidos. Não é uma representação muito grande, que valesse a pena um custo de uma operação militar. Não caiam nessa. Tá? A geopolítica não é tão simplista assim. Eu quero petróleo, vou lá, eu vou gastar 10 vezes mais para comprar esse petróleo só porque eu quero tomar para mim. Não é assim que funciona. Isso funciona na cabeça de esquerdistas mal intencionados, tá bom? Vale ressaltar então que se tiver uma intervenção militar na Venezuela, será por outros motivos, será por marcação de território, será por fazer frente à China e Rússia, por vários outros motivos que não esse tão simplista quanto o petróleo da Venezuela, tá bom? Vamos acompanhar o que vai sair aí dessa grande manifestação de hoje. E se houver alguma grande atualização, eu trarei para vocês aqui no canal, tá bom? Se inscreva no canal, se você caiu aqui de paraquedas, ative o sininho, você não está recebendo notificação, curte o vídeo, que talvez isso ajude a receber, ou desativa o sininho e ativa novamente. Nos siga também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tá tudo aqui embaixo na descrição. Quem quiser colaborar com o trabalho do canal, existem 3 possibilidades aqui. O primeiro link é o link do Apoia-se, tem o link do Patreon também, caso você esteja no exterior, e também tem a possibilidade de transferência direta, tá tudo aqui embaixo. Tá bom? Muito obrigado você que assistiu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.